Na produção de proteína animal, cada detalhe importa. A contagem precisa de animais pode parecer um número em uma planilha, mas na prática ela significa bem-estar, manejo eficiente, redução de perdas e segurança nos resultados da granja. Durante décadas, essa tarefa exigiu tempo, esforço manual e muitas vezes abria espaço para falhas, que custam caro. Mas agora, a tecnologia chega para transformar essa rotina. Câmeras inteligentes, equipadas com visão computacional e inteligência artificial, capazes de contar e rastrear animais automaticamente. É a inovação servindo ao campo, trazendo precisão, sustentabilidade e confiança. E hoje, no Granja 360, vamos entender como a inteligência artificial vem revolucionando a forma de produzir proteína animal, com tecnologia desenvolvida para suínos, aves, bovinos e peixes. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiência e aprendizado na suinocultura. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre inovação, tecnologia e inteligência artificial no campo. E como tudo isso está mudando a forma de manejar e produzir proteína animal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, Leonardo. Opa, Vitor, que honra, mais um episódio com um tema especial. Eu, particularmente, gosto muito quando a gente traz esse tema de inovação, de tecnologia. A gente sempre tem um foco em manejo, um foco em ambiência, foco em operações básicas, transporte e tudo mais, mas muitas vezes esquecemos que a tecnologia básica, como aqui a gente vem trazendo essa inovação, podemos falar assim, de contagem, basicamente, a gente vai explorar muito mais, mas sim, muitas vezes a contagem dos animais ela pode fazer toda a diferença na produção animal. Não só nessa parte, mas em relação a custo, a otimização de processo, facilitar todo o manejo, isso ajuda muito, né? A tecnologia ela vem para potencializar todas essas ações na campo. Tenho certeza Exato. Que hoje o bate-papo com uma pessoa que eu sou suspeito a falar, conheço ele já tem alguns anos, mas tenho certeza que a aula que a gente vai ter aqui hoje vai ajudar muito o pessoal no campo e a gente vai realmente abrir um pouco a cabeça para aquilo que a gente vai ver, que às vezes a gente está acostumado a falar com veterinários, zootecnista, pessoal da área, hoje a gente vai falar com um cara da área de engenharia, então a gente vai sair um pouco da caixa hoje aí, Léo. É isso aí, Vitor. E antes da gente provar que realmente cada animal conta, vamos chamar o público para se inscrever nos nossos canais aí nas redes sociais, né, Vitor? Segue a gente no Instagram, @granja.360, tem o nosso canal do YouTube, se inscreve lá, pois lá e no Spotify é onde saem os episódios. E você não pode perder, ative o sininho ali, porque todo episódio novo ele vai te dar uma notificação para você não perder nenhum conteúdo de qualidade. E aproveitando, Vitor, eu quero também agradecer e oferecer esse episódio aos nossos patrocinadores, que é a Zooprofit, que vem transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. A Guide Gestão e Desenvolvimento, que é a mentoria que transforma sua equipe em uma equipe de excelência. E a Auster, Nutrição Animal, Precisa e Ágil. E também a Topix Norsvin, a empresa de genética suína mais inovadora do mundo. Maravilha, Leonardo. Vamos fazer o seguinte, então, Léo, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, posso fazer as honras aqui de ler o currículo do nosso convidado de hoje? É um baita currículo, fica à vontade. Ele que é engenheiro eletrônico e eletricista com 10 anos de experiência na área agroindustrial, atualmente atua como CEO da Kyndra, empresa que desenvolve soluções de visão computacional e inteligência artificial para as principais cadeias produtivas de proteína animal, suínos, aves, bovinos e peixes. Gostaria de convidar o nosso grande amigo Mário De Santos. Seja muito bem-vindo ao podcast Granja 360. Fala, pessoal, que honra, que prazer estar com vocês aqui. Era um podcast que eu já queria vir há muito tempo
E com certeza vai ser maravilhoso estar sempre com vocês. Um podcast que é uma referência na suinocultura e vamos trazer informação relevante para os produtores e a agroindústria como um todo. Mário, que honra ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. E, Mário, a gente quer ouvir um pouco mais da Kyndra. Como que surgiu a ideia de criar a Kyndra, a sua equipe, onde surgiu essa motivação? E eu também queria que você trouxesse para a gente, até uma pergunta de praxe que trazemos todos os episódios, o que motiva você e a sua equipe a continuar investindo em tecnologia para facilitar a produção animal? Perfeito. Bom, vamos responder a origem de tudo isso. Começou lá em 2017, tá? Nós fomos oriundos de uma universidade, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Inclusive, fomos a primeira empresa incubada dentro da universidade. E de lá para cá, a gente se mudou algumas vezes. Hoje a empresa está no condomínio industrial aqui no Bioparque, em Toledo. Mas, olha, antes de nós termos o nosso produto carro-chefe, que é o contador de suínos, que inicialmente era com Pig e hoje virou Kyndra Count, a gente errou 4 vezes antes de ter esse produto. Então, bom, tecnologia é uma coisa muito complexa, né? Tem time, tem o mercado certo, tem o produto certo. Então, a gente bateu cabeça aí no começo da empresa. Começamos na parte mexendo com o ozônio para aplicação inicialmente de gado leiteiro, depois para desinfecção de ovos férteis, depois fomos para sensor de colheitadeira, depois fomos começar a mexer com câmera, olhando o comportamento animal dentro das baias, e por fim surgiu o contador. Depois de alguns erros, a gente acertou no Compig e hoje virou essa grande referência no mercado hoje global. Bacana, cara. E o que motiva você, a sua equipe, a realmente trabalhar todos os dias? Você comentou você trouxe um ponto importante, né, cara? Errar algumas vezes, falhar em alguns momentos. Isso fortaleceu a Kyndra hoje, Mário? Com certeza. O erro, ele é bem importante para que a gente crie casca para não errar mais, né? Então, esses erros cometidos, com certeza, trouxeram muita experiência para nós, e nos fortaleceu como empresa, como equipe, né? A grande verdade é que esse mercado que nós atuamos de tecnologia é um mercado que ele é muito manchado por startups, né? E o que nos motiva é justamente tentar limpar esse nome, né? Nós somos uma empresa que transforma dores, problemas reais em soluções reais. Eu bato bastante na tecla do real porque, infelizmente, a gente está no mercado de tecnologia que é muita falação, é muita espuma, né, que a gente brinca, e pouco resultado. Pouca gente usando na prática, pouca efetividade da solução como um todo. Então, tanto é que viramos indústria para sair desse aspecto, mas também com a motivação de solucionar problemas reais de fato, né? E uma coisa que a gente tem como missão é justamente ser um produto, ser uma solução disruptiva. Olha, até aqui nós fazíamos um processo, mas olha, depois da Kyndra a gente mudou o nosso manejo, o nosso dia a dia. Esse é o nosso... esse impacto que nós queremos trazer hoje para a agroindústria. Excelente. O Mário, maravilha. Assim, um ponto importante que tu comentou foi essa passagem que tu teve em outras atividades, em outras áreas. Qual foi o insight, o estalo que tu teve e que falou, poxa, é isso aqui? A gente sabe, né? A vida do empreendedor, ela é esse altos e baixos, desafios todo dia. Eu conheço teu trabalho, acompanho tudo desde lá da época do Bioparque. A gente tinha uma startup lá também, a gente se conheceu lá. E eu acompanho a evolução tua e eu vejo, cara, o quão dedicado e o quão empenhado tu tá dentro do processo para fazer aquilo acontecer. E assim, dentro dessas áreas que tu passou, qual foi a maior ponto que te chamou a atenção e falou, é isso aqui? Bom, excelente pergunta, Vitor, porque assim, os outros 3 projetos que nós desenvolvemos antes do contador, nós tínhamos muito a expectativa de, olha,
eu vou criar uma coisa inovadora, eu acho que é isso, aquele insight que tu tem 3 da manhã, não, é isso daqui, a gente vai fazer uma coisa inovadora e tal. Só que o problema disso é que a gente fez muita coisa sem escutar o mercado. E esse é o grande problema. Então, já na quarta vez, né, mais responsável, mais maduro, a gente foi entendendo o que o mercado precisava de maneira fácil e objetiva, né? É fazer o arroz com feijão muito bem feito. Então, sem querer fazer coisas mirabolantes, trazer tecnologia na prática com custo acessível foi o que caminhou para a parte da contagem. A grande verdade é que o nosso terceiro sistema, a gente batizou ele de Suinovision. A proposta nossa naquela época era colocar câmeras dentro das baias de uma terminação, por exemplo, para olhar ciclo de alimentação, água, canibalismo. E a gente conseguiu, de fato, fazer essa tecnologia. O grande problema que nós tínhamos era a conectividade no campo. Esse foi o nosso maior inimigo, né? O que nos fez criar uma solução mais simplificada e também trazer uma tecnologia que eu consiga rodar completamente offline com custo acessível. Então, a partir desse projeto que nós desenvolvemos, que era extremamente complexo, tá? Teve um produtor aqui em Toledo que teve essa vontade, né? Era um cara extremamente inovador, nos deu a oportunidade de começar a ser o nosso primeiro cliente. E nesse dia que nós íamos instalar essas câmeras nas baias, estava acontecendo um carregamento. E nesse carregamento, esse produtor falou, cara do céu, tu não tem noção o quanto problema a gente tem aqui na entrada de série de animal. Eu falei, ué, mas não é só contar? Mas tu não tem ideia do que é contar esses animais aqui. E aí, a gente acompanhando um pouquinho esse processo, viu o caos que esse negócio de, principalmente, saída. Tu tem tantos caminhões ali esperando, é muito cansativo. Então, quando ele falou disso, a gente pegou aquela informação, matutou ela, começou a ver que o mercado se de fato era um problema desse produtor ou se era um problema geral. E a partir disso, a gente mergulhou nessa ideia e hoje a gente fez o que a Kindrael que é hoje. Eu acho que a contagem ela é uma falha do ser humano desde que o ser humano começou a aprender número. Com certeza. Eu acho que assim, eu em 2015, eu tive a minha primeira experiência com contagem de animal. Eu tava no meu estágio, numa fazenda lá em Nova Fátima, e aí a gente foi vacinar um lote de vaca lá, e como que era a contagem, né? O peão ficava na porteira ali, abrindo e fechando a porteira, o outro tocando o lote, e o veterinário lá em cima do curral, só contando. E eu, depois que passou uns 2 lotes, assim, que eu fui entender que ele tava contando os animais. E, cara, que desafio. Realmente, igual tu comentou. É um desafio, porque tu perdeu um ali... Não, já passou. Já era. É prejuízo, né, cara? Muitas vezes uma falsa mortalidade, como o Mário vai abordar depois. Então, exato. Realmente, é prejuízo para quem vai comprar aqueles animais. E no suíno, parece que quanto menor o animal, pior fica, né? É verdade. É difícil. Fica mais... Não que gosta de contar leitão. Não, a gente conta leitão. Craque já, cara. Eu queria contar uma experiência pra vocês, engraçado, porque quando a gente pensou no produto, eu pensei, poxa, mas é tão fácil contar, né? Aí, quando eu fui na prática entender, eu fui num crecheário e tinha acabado de chegar esses animais. E aí, eu lembro que éramos em 4 contando, né? E a gente concentrado ali, contando. E eu sei que no final a gente perguntava, e aí, você contou quanto? Cada um falava um número. Eu sei que eu fiquei com tanta vergonha que eu esperava o outro rapaz falar quanto que ele contou. Não, eu contei isso também. Também. Na verdade, ninguém bateu as contas. Ninguém bateu as contas. Eu acho que ele devia também estar esperando eu falar um número, ele também, e a gente ficou naquela... Ah, cara, isso é normal em crecheário, recebendo leitão ali, os bichinhos passando ali, e você, o cara da granja, o motorista que trouxe contando e chega lá, não, vamos tirar tudo da baia de novo e recontar os bichos lá que não bateu as contas. Eu aprendi um método na época de creche.
Cada 2 leitão que passava, tu contava como um. Ficava um pouco mais fácil, mas ainda é muito difícil, cara. É muito difícil. Ô, Mário, mas vamos lá. Conta pra gente, de forma simples, nós estávamos comentando da inteligência artificial e a tua solução, ela vem como uma câmera, né? Acoplado num sistema, num hardware. Comenta com a gente, explica como que ela funciona e também como que ela é instalada, como que ela atende, né, os produtores e tudo mais. Bom, perfeito. Acho que a primeira coisa que nós temos que ressaltar aqui é que a câmera que nós usamos não é uma câmera convencional, uma câmera de mercado. Por exemplo, Perfeito. uma câmera de monitoramento como uma Intelbras, uma Hikvision, né? Outras do mercado, como a Motorola. Nós fabricamos a nossa própria câmera. E por que nós fabricamos a própria câmera em vez de usar uma câmera convencional? Porque a nossa aplicação ela é muito específica, né? E nós precisávamos de uma câmera para enxergar vários detalhes do animal. Coisa que nós precisávamos fazer diversas configurações que essas plataformas dessas câmeras de mercado não permitem você adaptar. Então, nós nichamos a solução nossa e criamos uma câmera que ela vai muito mais do que fazer aquisição de imagem. Mas dentro da caixinha dela, existe um hardware, que dentro desse hardware está embarcado múltiplas inteligências artificiais que diferenciam entre os animais mais de 300 parâmetros. Dentre eles, cor, geometria, genética, e o que torna aquele animal único. Então, exemplo, se eu estou numa aplicação de suínos e porventura no corredor passe outros animais, objetos, pessoas, a IA só vai reconhecer o suíno. E ao passo que se ele voltar, a câmera consegue descontar. Então, assim, é uma câmera, primeiro, que é uma câmera portátil, é uma câmera que nós temos grau de proteção elevado para trabalhar desde o campo até o frigorífico, aguentando pressão, vapor, temperatura, chuva e etc. Uma coisa importantíssima, que essa foi uma barreira que nós vencemos. Não precisa de conectividade. Então, eu posso estar onde for. Isso é um ponto muito importante, né, Mário? Porque quando a gente fala de tecnologia no campo, um dos maiores desafios é a conectividade, né? Porque na prática, as fazendas elas ficam muitas vezes em locais remotos, né? Mal chega muitas vezes eletricidade e a gente tem que se adaptar com o que a gente tem. Então, eu sabia que eu não tinha que criar uma tecnologia para que o ambiente se adapta a ela. Muito pelo contrário, eu tenho que me adaptar ao ambiente. Sim. Então, esse é mais um atributo que nós temos. Uma coisa também importante é que a gente criou uma câmera que ela é móvel. Então, exemplo, eu sou um produtor, eu tenho vários barracões. Isso não é um problema. Você pega essa câmera e vai levando. Seja para fazer um controle de inventário, para fazer um controle de entrada e saída de lote, assim por diante. Ou eu quero levar, por exemplo, essa câmera no curral, no piquete, na mangueira. Pode levar. Eu quero colocar numa esteira de ovos. Vai funcionar também. Então, a gente criou uma tecnologia que ela é versátil, ela é resistente, durável e um custo acessível, que é o mais importante. Maravilha. Sobre essa questão, então, na suinocultura, né? Nós comentamos aqui que existe vários erros no processo e a contagem é um desses erros, né? E isso pode gerar desvios, pode gerar perdas econômicas, um falso resultado, e até pode envolver problemas sanitários, né? Dependendo da situação. Como que a Kyndra ela ajuda a evitar esses gargalos, Mário? É uma excelente pergunta, porque essa é a pergunta que vai fazer o produtor agroindústria fazer a aquisição da nossa solução. Porque nós não vendemos comodidade. É claro que isso é uma consequência, mas, na verdade, a gente olha para alguns indicadores que é o seguinte. Se eu sou um produtor integrado, né, eu sou avaliado de acordo com 3 parâmetros. Certo. GPD, conversão e mortalidade. Perfeito. Certo? Então, se eu sou remunerado por cabeça e se eu não sou capaz de controlar o que entra e o que sai da minha propriedade, naturalmente esses indicadores são comprometidos. Certo? Um outro ponto que é importantíssimo, Leonardo, até você já falou, os problemas das falsas mortalidades, né? Por exemplo, eu estava esses dias, semana passada, numa granja, tá? E estava previsto para chegar num crechário 1.630 animais. Chegaram na prática 1.598. Essa mortalidade, se não tivesse o nosso contador ali, o produtor ia assinar aquela documentação, ia receber aqueles animais que na prática não chegaram
E isso, naturalmente, no final do lote, ia descontar da mortalidade dele. Além da mortalidade que ele vai ter durante o lote, ele já assumiu uma mortalidade a mais que ele não teria. Na largada, né? Na largada, né? Um outro ponto que é importante é falar questão de tempo, né? Hoje a gente vê que o grande problema das granjas é falta de gente, né? Então, muitas vezes, você tem que ali pegar mais pessoas, né? Matar o teu tempo que você poderia estar ou fazendo outras atividades, cuidando do manejo na granja, mas tu tá ali, fazendo recontagem, reconferindo o que tá entrando e o que tá saindo. Um ponto importante, mano. Até o Cleandro, tava falando com o Cleandro sobre isso. Geralmente, tá? Não pode não ser regra, mas geralmente o funcionário que faz a contagem é, vamos dizer, o melhor funcionário ali do processo da granja. Então, ou seja, tu tá perdendo tempo, tá perdendo processo e ainda tá ocupando o melhor funcionário com uma atividade que poderia estar automatizada, né? É bem verdade. Eles colocam sempre o funcionário que eles têm mais confiança, Exato. né, para fazer esse processo. E o grande problema é que a pessoa que era mais importante para ti, que era para outras coisas, ele tá ali perdendo tempo com esse controle do que tá entrando e que tá saindo. E exige muita mão de obra para você fazer a contagem normal, né, cara? Vai ter o cara que vai ter que tocar ali, o cara que vai fechar a portinha de onde já passou leitão, fechar a balança, tudo mais. Além do cara, o melhor profissional ali que também vai estar realizando a contagem ali. Então exige muita mão de obra, né, para você fazer uma contagem tradicional assim, né, Mário? E fora a questão de bem-estar, por exemplo, eu vou carregar os meus animais. Eu tenho que colocar uma quantidade X por gaiola, por exemplo, certo? Então, não é nem mais nem menos. E aí, nós temos, inclusive, dentro do contador, uma função que chama contagem parcial, que ajuda nesse objetivo, né? Olha, controlar aquela quantidade certinha, seja nas gaiolas no caminhão, ou, por exemplo, colocar tantos animais por baia dentro da granja. Então, esse é um recurso que é bem importante, justamente para garantir bem-estar dentro do transporte e para que esses animais eles consigam chegar em segurança no próximo destino. Então, que bacana. Ô, Mário, eu queria saber de você, a gente sabe que a inteligência artificial, ela é uma novidade aí no mundo moderno e muitas vezes pensando no agronegócio, talvez tenha muitas tecnologias surgindo. Que não é só chat GPT, né? Não é só o chat GPT, né? Realmente inteligência artificial, quando a gente fala, é uma vasta experiência, né? A gente tem várias tecnologias, a Kyndra tá aí para provar. Mas no agro, ali naquele produtor, em área remota, como que foi para trazer a Kyndra para conseguir realmente colocar ela nesse mercado? Aquelas pessoas ali que têm essa resistência a uma inovação, a essa inteligência artificial. Tem gente que às vezes até tem medo, né, da inteligência artificial. Como que foi trazer isso? Olha, é uma pergunta fantástica, porque o começo nosso foi terrível. Não tem outra palavra para dizer, porque a grande verdade é que nós lidamos muitas vezes com um público que não está acostumado a usar tecnologia. Esse já é um entrave para nós. E quando a gente falava, e ainda mais já há tempo de IA, não tinha o ChatGPT, era uma coisa muito remota, era uma coisa muito fora da realidade das pessoas. Então, as pessoas achavam que a gente fazia mágica. Era uma coisa maluca. Então, quando a gente ia na propriedade, a gente só conseguiu escalar nesse mercado demonstrando. É aquele negócio, eu preciso ver para crer, porque você tá falando, é muito bom teu discurso, mas, meu amigo, você vai ter que vir aqui mostrar porque eu não acredito nisso. Então, até a gente fazer com que esse pessoal pudesse acreditar que era possível, foi para nós um começo doloroso, mas que serviu para nós de muita lição. Com certeza. Quando tu fala em A na veterinária, geralmente é inseminação artificial. Não, tem que até cuidar, né? Vai falar, inseminação. Ô, Mari, você, como representante hoje da Kyndra aqui, você acredita que essa tecnologia ela pode realmente fazer a diferença ali no campo, mudar a rotina da assistência técnica, dos gerentes e dos funcionários de cada granja? Como que ela faz essa diferença? Eu acho que é uma excelente pergunta, porque, olha só, eu estava conversando com um cliente nosso, o William, da Fazenda São Sebastião, lá em São Paulo. E eu estava perguntando para ele, né, fazendo aquele famoso pós-venda, e aí, William, o que você tem achado da tecnologia? E eu quero que você seja, assim, muito objetivo. É um rapaz que é um líder de carregamento de suínos para terminação. E eu falei, cara, como é que tem realmente ajudado no teu dia a dia a solução? Tem ajudado de verdade? Me fala que é verdade, né? E ele falou, olha, Mário,
eu no começo desacreditava, para ser bem honesto, mas depois que nós fomos utilizando, a gente percebeu várias consequências positivas. Dentre elas, primeiro, um controle que nós não tínhamos. Nós temos agora uma auditoria que nós não tínhamos antes. O nosso tempo reduziu em 80% os carregamentos. E uma coisa que eu achei bem interessante que ele traz aqui no relato dele é que depois que ele começou a usar o contador, começou na equipe dele a ter menos contato físico com o animal. O que teve como consequência sem sinais de hematomas por pancada, menos animais cansados. Então, assim, olhar de fato para o bem-estar animal. Então, é uma coisa muito bacana que tem várias consequências positivas que essa IA pode ajudar, né? E quando a gente fala sobre esse tema de IA, de fato, hoje nós temos várias aplicações, né? Seja para proteína, para grão, mas uma coisa também negativa que a IA traz é que com a inteligência artificial tu consegue fingir muita coisa, né? Então, muitas vezes a gente está acostumado a olhar a rede social e a gente vê tantas coisas mirabolantes lá e que, na verdade, são protótipos ou é uma coisa que nem existe, né? Então, também saber filtrar, porque hoje a IA tá tão forte que a gente olha para uma foto de pessoas, a gente já não sabe mais se é de fato verdade ou se é IA. Isso aí. Exato. Nós sabemos, então, que tu começou na suinocultura, né? Como tu comentou. Mas mais cedo a gente estava conversando aqui que tem uma expansão grande em outras áreas, em outros mercados, em toda a cadeia de produção de proteína animal, né, Mário? Como que foi esse processo de expansão para vocês? Bom, vamos lá. Nós começamos sim na suinocultura, e inclusive ainda hoje é o nosso carro-chefe, tá? Mas a gente foi entendendo que esse problema que nós resolvíamos inicialmente da contagem, depois a gente vai falar sobre rastreabilidade, inspeção de carcaça, a gente viu que esse controle produtivo era importante em toda e qualquer cadeia. E, de novo, quando nós criamos o contador, não foi uma ideia que nós tivemos, foi escutar o mercado, né? E da mesma forma, quando a gente foi para o mercado de peixe, quem nos deu essa primeira iniciativa foi a Cevale. Quando a gente foi para o mercado de boi, quem nos deu essa iniciativa foi o Minerva Foods. Quem nos deu a oportunidade para a parte de ovos foi a BRF. Então, assim, as empresas elas já conheciam o nosso trabalho, né? E perguntavam, poxa, Mário, mas tu não consegue adaptar isso daqui para a nossa cadeia? E foi assim que nós fomos crescendo para trabalhar com outras cadeias de produção intensiva, né? Então, a gente entendeu que existia essa demanda de mercado e por que não adaptar para outras cadeias e aproveitar que essa mesma empresa, muitas vezes, já tinha na mão dela outras cadeias, né? Então, eu já trabalho com suínos, mas eu também tenho a cadeia de aves, eu também tenho a cadeia de peixes. Por que a gente não consegue pegar essa mesma câmera e aplicar para outras coisas? Bacana, cara. Perfeito. Tu comentou sobre questão de rastreabilidade e inspeção de carcaça, né? Acho que dá pra gente explorar, né, Leonardo, um pouquinho mais esse mercado, pensando que, assim, quando a gente vai falar de futuro, de exportação, rastreabilidade é um ponto fundamental, né? E também tem, então, esse outro braço que tu comentou, que tem também dentro da Kyndra, né? Quais são os benefícios diretos que essa tecnologia traz para o produtor e para a indústria frigorífica quando a gente fala de rastreabilidade, inspeção de carcaça? Bom, vamos lá. É um assunto extremamente importante e como a gente vê a mídia batendo nessa tecla. Bom, a gente aproveitou que nós já tínhamos uma câmera no campo. E por que não pegar essa câmera que já está no campo e trazer outras informações? Se eu estou acompanhando carregamento, descarregamento, bom, esse animal ele está chegando de algum lugar e indo para algum lugar. Então, por que a gente não aproveita e entende a logística desses animais? Então, foi quando a gente começou a estudar o que era uma GTA, né? O que era importante numa GTA, que, para quem não sabe, GTA, pessoal, é uma guia de transporte animal, que nada mais é uma nota fiscal desses animais que, quando vão transitar de um lugar para o outro, tem que ter aquela GTA. E a gente foi entendendo mais desse mercado logístico e aproveitar que a câmera já estava no campo. E por que a gente não linka
todas essas informações logísticas. Então, olha, bom, eu fiz um carregamento na propriedade X, eu vou levar para a propriedade Y. Olha, o motorista Z foi responsável, tem um operador que cuidou disso, tem uma placa de caminhão associada, tem uma documentação, tem uma categoria de animal, tem uma questão de vacinação do mesmo. Então, por que a gente não linka tudo isso numa plataforma onde a pessoa que está ali operando a câmera e quem está supervisionando esse operador possa entender toda essa logística e, melhor, até usar como uma programação de abate, por exemplo. Então, a gente sabe que esse mercado logístico ele é muito complexo, né? Até porque nós dependemos aí de pessoas, e aí tem uma questão do transporte, caminhão pode estragar, eu tenho que mudar aquela documentação, tenho que mudar as pessoas envolvidas. Então, assim, é uma coisa que ela é muito rápida e, ao mesmo tempo, ela é muito crítica e complexa. Então, a gente foi unindo essas informações e criar uma plataforma que consiga monitorar desde quando o animal nasce até o fim da vida dele lá no abatedouro. Excelente, cara. O que eu acho muito interessante, Mário, da câmera, né, da Kindra, voltando um pouquinho lá atrás, resgatando o que a gente comentou no começo, eu acho bacana explorar isso, que a tecnologia ela não deixa realmente recontar animais que voltam, que passam, vão e voltam ali durante a contagem, né, cara? Isso é muito interessante, né, cara? E a gente pensa muito no futuro, quanto isso ainda pode avançar lá na frente, né? Com certeza. Basicamente, o nosso objetivo é fazer um controle e fazer um controle efetivo, entendendo quais são os problemas das cadeias produtivas, né? Por exemplo, olha, se nós estamos contando o ovo, obviamente, ele não volta para trás, mas a esteira que transporta ele pode voltar. Então, olha só, eu não posso ficar recontando e aí eu posso enganar, né, aquele produtor com uma produção que não existe, né? Da mesma forma, quando a gente trata de animal vivo, igual os suínos, é natural o animal ser às vezes teimoso e querer ficar voltando, né? Até porque ele não quer sair da granja ou ele não quer sair do caminhão. Então, entender os processos e, de novo, a gente não tem que criar uma tecnologia que vai adaptar ao lugar, mas a tecnologia tem que se adaptar àquele ambiente, e não o contrário, né? Por exemplo, a gente... e eu já fui e fiz implantação em diversas granjas no começo. Gente, a gente não espera que o lugar que nós vamos instalar seja um local ideal. Muito pelo contrário. A gente vai, muitas vezes, adaptando com enforca-gato, né? A gente faz acontecer da forma que o ambiente tá. Ela tem essa adaptabilidade, né? Exato. Lugar ela tá lá. Então, independente se eu vou usar num corredor, se eu vou usar na baia, se eu vou usar num curral, se eu vou usar numa esteira, se tem sol, se tem sombra, se é de noite, a gente tem que se adaptar ao local. Excelente, cara. Ô Mari, pensando em inteligência artificial, cara, falando no geral, como que você acha que serão os próximos anos do agronegócio, da suinocultura? Você vê que vai ter um grande avanço, a inteligência artificial ela vai realmente tomar um espaço grande ou gigante na produção animal? Com certeza. Tenho isso muito claro na minha cabeça. Inclusive, esses dias eu estava vendo como é que é a produção de suínos na China, né? E é muito engraçado porque me lembra quando eu trabalhava com automoção em frigorífico, nós tínhamos um supervisório, que nada mais é um software de gestão para tu conseguir olhar toda a parte de sensoramento da planta e entender se aqueles equipamentos estão monitorando da maneira correta. E aí agora, olhando uma reportagem da produção da China, que é como se eles criassem prédios, né? E ali eles fazem... As granjas são verticais, né? Não são horizontais como a nossa. E é muito interessante que existe uma sala de controle parecendo uma central de segurança, com diversas telas, com diversos indicadores, e que aí existe uma pessoa que fica ali, ou são turnos de pessoas que ficam 24 horas olhando para aquelas métricas para conseguir fazer a avaliação e fazer a atuação, né? Então, repara, você não perde nenhum lance. Então, eu vejo isso da mesma forma aqui no Brasil durante alguns anos, né? Eu vejo que as pessoas não vão mais precisar imputar dado num software.
tudo já vai ser monitorado com diversos sensores na granja. E aí, o que torna um profissional excelente de conseguir entender, traduzir esses números em ações, né? Então, eu acho que o novo profissional da suinocultura ou qualquer outra cadeia, ele vai ter que entender diversos números simultâneos para conseguir traduzir isso em ações. Então, eu vejo uma granja repleta de sensores, seja com IA, seja com o que for, poucas pessoas na operação, mas, assim, com muitas métricas, né? E um olhar 24 horas para a produção. Perfeito, excelente. E a Kyndra vai acompanhar essa inovação, Mário? Tem planejamento futuro? Como é que tá isso aí? Com toda certeza. Inclusive, nós temos aí 4 produtos que já estão no forno, tá? Inclusive, para as 4 cadeias, nós estamos fazendo coisas bem específicas para cada uma delas, com as demandas de cada cadeia. E, inclusive, já vai ter uma novidade agora no próximo mês que nós já vamos soltar. Não quero dar nenhum spoiler aqui. Pode spoiler? Puta, mas uma coisa que eu posso falar para vocês, pessoal, é que a gente aproveitar, né? Como nós já temos câmera em vários e vários pontos, né? Seja para várias cadeias, a gente agora está aproveitando essas informações para conseguir olhar outras coisas, né? Então, seja... vamos entrar um pouco no detalhe. A gente pode aproveitar e olhar para um ovo e enxergar outras coisas além de contar. Exato. Seja identificar uma sujidade e entender do porquê está sujo. Entender, por exemplo, se um ovo está quebrado, se não está, né? Identificar se é um ovo duas gemas ou não. Então, repara, você tem informação para isso. E a gente, com certeza, vai trazer muitas e muitas novidades daqui para frente. Que bacana, cara. Interessante isso. Eu fico ansioso para ver essas novidades aí, cara. É muito bom, né? Eu sou fanático por inovação, tecnologia, cara. Exato. E tem muito mercado, tem muita oportunidade e tem muita coisa para acontecer. Eu sou do mesmo pensamento do Mário. Eu acredito que a tecnologia, a inovação, ela vai vir e por necessidade até, digo, porque, igual tu comentou, as granjas, a tendência é diminuir o volume de mão de obra, até pela escassez, né? Então, a tecnologia tem que vir para substituir a altura, né? E eu digo nem substituir para não deixar a pessoa desempregada, não é isso. Uhum. Mas por conta da necessidade mesmo, né? As expansões estão acontecendo, o volume está aumentando e a gente precisa otimizar processo e usar a tecnologia a nosso favor, né? Ô Vitor, mas eu até lembro, você comentou de deixar desempregado. Antigamente a gente tem um exemplo clássico, o Mário é da região de São Paulo e sabe o quanto de boia fria que tinha, né? Uma palavra. Com certeza. Até o pessoal que cortava a cana e passava ali na reportagem, tá surgindo os maquinários agrícolas, aí vai perder, vai acabar o emprego da galera ali. Hoje falta gente, você quer achar alguém ali, não tem. Da mesma forma a gente nas granjas, né, cara? Quanto que já falta de mão de obra em cada granja aí, o pessoal batendo cabeça e quando acha, não é uma mão de obra qualificada, não é alguém que realmente quer fazer o diferencial e trabalhar ali na granja. Então, eu acredito que a tecnologia ela vem quando é necessário mesmo. Porque se as pessoas entendem que é necessário inovar, é porque realmente está faltando mão de obra no mercado. E o perfil muda, tá? Quando o Mário comentou dessa sala de controle, ou seja, quem que vai estar ali operando isso? É isso aí. Né? Então, quando eu decidi vir para a suinocultura, eu assisti uma palestra do Luciano Roppa. E no final da palestra, ele coloca uma charge lá, onde que... Ela diz mais ou menos assim, o filho conversando com o pai, né? E aí ele mostrava... antes, qual que era o pensamento? Se você não estudar, tu vai trabalhar na roça, né? E hoje é o contrário. Hoje, se você quer trabalhar na roça, você vai ter que estudar. É isso aí. Então, é mais ou menos por aí, cara. Nós vamos precisar ter um novo público, um novo perfil de gente para poder tocar essas operações dentro das granjas, dentro dos processos. Com certeza. E parar com o amadorismo, né, gente? Essa que é a verdade. Muitas fazendas que a gente
acompanha, tá no papel e caneta, metade preenchido, né? E a verdade é que tem uma frase muito bacana que é mais ou menos assim: quem não mede, não controla, né? E quem não controla, não melhora. É isso. E então, se eu não consigo... Eu não sei qual que é a minha deficiência se eu não conseguir medir, certo? Então, essas métricas são extremamente importantes e na mão de boas pessoas capacitadas, né? Bons profissionais, para conseguir olhar para essas métricas e saber o que eu tenho que tomar de decisão a partir delas. É isso aí. Vitor, infelizmente a gente começa a se direcionar para o final, Sempre né? você dá essa notícia. Pois é, né, cara? O episódio já vai se estendendo aí. Eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui conversando com o Mário, mas infelizmente a gente tem que finalizar, até porque a gente pode ter assunto para um próximo episódio, né? Com toda certeza. Fica o convite aqui pra gente gravar. Agora ele tá andando até de navio, né? Bicho é diferenciado. Não, vamos gravar um próximo episódio com certeza. Mário, quero pedir um espaço, vamos te ouvir mais um pouquinho, né, Vitor? Só quero pedir um espaço para chamar mais uma vez o público, para nos seguir nas nossas redes sociais. O Instagram a gente tem corte aí saindo pelo menos 2 vezes na semana, cortes sensacionais, @granja.360. Nos siga no YouTube, se inscreve no canal, no Spotify também, onde saem os episódios completos e também os cortes. O Insight 360 toda quinta-feira, né, Vitor? É muito legal, um áudio curto pro público aí que tá na pressa, tá na correria, um áudio que faz a diferença, que tem bastante propósito, né? Maravilha. Vamos lá então para a última pergunta. Mário, para o produtor que ainda então não conhece a Kindra, está ouvindo falar agora pela primeira vez, né? Qual mensagem que você deixaria então para esse público que está te conhecendo aí hoje pela primeira vez? Perfeito. Bom, pessoal, para quem não nos conhece ainda, nós somos uma fábrica de tecnologia. Nós temos um slogan que representa muito aquilo que a gente faz. Cada animal conta, né? Nós somos uma empresa que é de engenharia e usa 2 pilares dessa engenharia moderna, que é a visão computacional e a IA, e nós somos vidrados no mercado de proteína animal. Esse é o nosso negócio. A gente se especializou nisso e pode ter certeza, você, produtor, que está buscando controlar de maneira efetiva a tua produção, acabar com gargalos hoje do teu manejo e, principalmente, conseguir ter métricas para você tomar melhores decisões, com certeza pode falar conosco. Excelente. Maravilha. Cada animal conta e hoje nós contamos para vocês a história da Kindra, né? Mário, muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado pela tua participação, tá? Nós aqui do Granja 360 sabe da agenda corrida que tu tem, mas tu conseguiu separar um tempinho para estar aqui conosco. Então, muito obrigado mesmo e desejamos vida longa a Kindra e sucesso para você aí nos próximos empreendimentos e nos próximos lançamentos. Mário, a gente agradece imensamente. Vamos deixar as redes sociais da Kindra aqui nas descrições dos vídeos, tá? Nos cortes também vai estar aparecendo. E mais uma vez, como o Vitor disse, a agenda é corrida, mas muito obrigado pela participação. Show de bola, pessoal. Obrigado novamente pelo convite. Foi sensacional bater esse papo com vocês e com certeza vamos fazer mais vezes esse podcast e trazer mais novidade para o pessoal lá de casa. Excelente. Obrigado, Mário. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.